Vamos conversar com o doutor Eliano Pellini sobre um assunto que eu às vezes escuto as minhas amigas falarem, que é gravidez em torno dos 40 anos. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Dati? Como vai? Bom te ver. Bom ver o senhor também. Obrigado. Por favor, fique à vontade. As mulheres estão engravidando mais tarde. Ou estão tentando engravidar mais Não, tarde? na verdade, a longevidade feminina, ela se expandiu. 100 anos atrás, a menopausa era um fenômeno muito raro, porque as mulheres morriam antes dos 50 anos. Hoje você tem uma longevidade feminina além dos 85 anos, o que permite você viver um grande espaço na maturidade. Perfeito. Só que, infelizmente, a reserva de óvulos que você recebeu de herança da sua mãe durante a fecundação É o mesmo. é a mesma. O potencial fértil de uma mulher é mais ou menos 400 mil óvulos durante toda a vida e são gastos em média 1.000 óvulos por mês a cada menstruação. Isso significa... Então o estoque vai diminuindo. Vai diminuindo progressivamente, o que significa que as mulheres gostariam de engravidar nesse período mais longevo da maturidade. Mas, infelizmente, o processo natural faz com que aos 40 anos essa reserva já tenha reduzido bastante. Daí a dificuldade. De engravidar depois dos 40 anos. A natureza tinha um projeto simples. Apesar de eu querer dizer que engravidar depois dos 40 anos é lindo, maravilhoso, eu não posso ser tão cético assim. Não é um processo tão simples, porque a natureza pensa em 3 coisas. O óvulo que vai ser engravidado aos 40 anos, ele tem 40 anos. Perfeito. Diferente do espermatozoide do seu parceiro que vai fecundar esse óvulo, que foi feito há 6, 7 dias atrás. Então a chance desse óvulo ser deficiente é muito alta. E lembre que o processo de formação dos óvulos exige uma separação dos cromossomas, chamada meiose. Então, o processo natural de divisão de 46 cromossomos exige que para fazer um óvulo vá para o número 23. Certo. E o menor cromossomo de todos, que é o cromossomo 21, ele está colado há 40 anos no seu par. No momento que você vai ovular, às vezes ele não descola e você faz um óvulo com trissomia. Significa síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Existem outros cromossomos que também não se dividem com facilidade, o 16, o 19. O que faz com que a natureza pense o quê? Melhor não engravidar depois dos 40 anos para não correr risco de gerar bebês deficientes. Perfeito. O segundo motivo é correr risco, porque a gravidez promove uma perda de sangue no parto, uma assistência ao parto é mais complexa numa mulher que já tem órgãos cardíacos mais deficientes e, principalmente, como que essa mulher vai cuidar de um bebê nessa idade? Mais tarde, quer dizer, quando ela tiver 65 anos, esse bebê terá 16. Será que essa mulher terá condições de suportar? Isso tudo estamos pensando com a cabeça da natureza. Da natureza. Agora, é evidente que com o progresso da ciência e da área médica, no sentido de prestigiar mulheres de mais idade, hoje isso está sendo revertido. Eu trouxe um gráfico para você ver. Um gráfico descendente em amarelo que representa a fertilidade da mulher ao longo da vida. E um gráfico ascendente que significa a infertilidade. Nossa. Então você percebe que começando lá em cima, aos 86% de chance aos 20, 24 anos, veja que nem toda mulher é fértil. Exato. Em cada 100 casais que iniciam um projeto de gravidez sem anticoncepção durante um ano, no fim de um ano, 90 desses casais vão estar grávidos. 10 não. 10 não. Metade terão problemas, provavelmente, do parceiro. E a outra metade, problemas da mulher. Tá. Nesse caso, falhas ovulatórias, deficiências de fecundação do útero. Tá. Então veja que 86% de mulheres engravidam no primeiro ano ao tentar engravidar aos 20 anos. Mas veja que essa reserva de segurança ali por volta dos 40, 44 anos, não só despenca, mas cruza. E aquele ponto, para quem trabalha com fertilização in vitro, é um ponto importante, porque o ideal seria você tentar engravidar antes, quando a sua chance é 50%, 60%. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, aí à medida que o senhor for lembrando de... O que é importante lembrar é que se você tem mais de 40 anos e pretende engravidar, não é ideal correr chances exclusivamente da obra do acaso. Eu sugiro que, se você tem esse projeto, monte um plano preventivo. Qual é a qualidade dos óvulos, qual é a minha resposta hormonal,
eu estou no peso ideal. Quer dizer, é um projeto de longo prazo, não é uma coisa de... Eu não estou usando método anticoncepcional, tenho 45 anos, se engravidar tudo bem. Infelizmente, tem que se dizer que não é tudo bem. Tá. Hoje você teria a chance de engravidar com muito mais segurança, planejadamente. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades. Aí, à medida que o senhor for se lembrando de outras ocorrências, a gente traz para a conversa. Doutor Eliano, é mito ou verdade que a gestação após os 40 anos envolve alguns cuidados especiais? Sim, isso é absolutamente correto, né? Não é uma gravidez mais complicada, porque na hora que você fecundou e o embrião é adequado e o útero é adequado, vai correr dentro do previsto, mas é evidente que é uma mulher que tem um sistema cardiovascular mais velho, tem artérias mais velhas, tem uma placenta que terá mais dificuldade de desenvolvimento, então exige um cuidado pré e pós. Hoje a gente considera gravidez de 12 meses. O ideal seria você se preparar 3 meses antes e mais os 9 da gestação. Ótimo. É mito ou verdade que gravidez tardia aumenta a chance de nascimento de gêmeos? Você viu que é mais difícil ovular, né? Pois é. Com a idade. Então a chance de ovular gêmeos é menor. Só que muitas mulheres têm fertilizações in vitro após os 40 anos. Então a chance de ter bebês gemelares após os 40 anos, se a gravidez foi obtida com fertilização in vitro, é maior. Mas em fertilização espontânea natural, não. A chance é menor. Tá. É coisa fofa esses dois. É mito ou verdade que há contraindicação para um parto natural? Bom, na verdade, a sugestão é que parto natural seria um parto via vaginal. É o que a gente chamava de parto normal? Então, na verdade, hoje o conceito é você ter um parto normal, tanto faz ser cesáreo ou natural, o importante é que tenha sido normal. Você saia satisfeita, o bebê saudável, você inteira no dia seguinte feliz com a expectativa que teve. Não adianta você ter tido um parto cesáreo e ficar triste porque queria um parto vaginal. Tá. O ideal é o parto normal, tudo ideal. Agora, mulheres acima de 40 anos podem ter partos naturais? Podem. Se já tiverem cesáreas anteriores, não é aconselhável. O aconselhável seria fazer uma nova cesárea. Tá. Mas se for uma primigesta, quer dizer, primigesta idosa, veja que nome terrível que os médicos colocaram. Terrível. Mulheres que engravidaram pela primeira vez, primigesta, idosa, após os 37 anos. Nesse caso, ela pode se preparar para um parto natural, mas o preparo tem que ser extenso. Então, atividade física, fisioterapia do assoalho pélvico, tratamento estético no sentido de elasticidade. É como se fosse uma maratona. Eu vou competir em novembro, eu tenho que me preparar 10 meses antes. Não adianta eu ter 40 anos, vai ser tudo maravilhoso e eu de repente estou na sala de parto sem preparo nenhum. Não é o ideal. Não há necessidade de ser cesáreo preventivo, mas eu sugiro que nessa idade, como é um bebê extremamente valorizado, não pode se correr risco. Ótimo. Há uma menor chance de falha, de algum atraso. Para que não fazer uma cesárea? Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente já vai responder na sequência. A Raquel. Como uma mulher de 41 anos hipertensa deve se preparar para manter a pressão estável durante a gravidez? Bom, Raquel, primeiro o diagnóstico da hipertensão. Existem fenômenos simples como hipertensão essencial, familiar, que podem ser facilmente controlados com medicamentos, com controle de dieta hipossódica, com exercício físico e perda de peso. Mas há hipertensões que são causadas por insuficiências renais, fenômenos arteriais ou doenças autoimunes. Então é diferente você ter uma hipertensa essencial, bem tratada, que vai correr normal a gravidez, de uma hipertensão que pode ser aperfeiçoada por um fenômeno chamado toxemia da gravidez, que é um fenômeno gravíssimo, chama-se eclâmpsia. É gravíssimo. Você tem eclâmpsia em mulheres mais comuns no primeiro filho. Se for acima dos 40, também aumenta essa incidência. Se for hipertensa, aumenta a incidência. Ainda mais. Então, no caso, Raquel, a sua gravidez é fácil de manter? Sim, mas exige uma atenção cuidadosa. Em vez de uma assistência pré-natal uma vez por mês, melhor fazer uma assistência pré-natal cada 3 semanas. Melhor fazer ultrassonografia de atenção em vez de uma vez cada 2 meses. É mais atenção mesmo, mais atenção. Né? Em tudo, doutor Agora, Eliano. também se preparar. Perder peso, reorganizar a dieta, ou reorganizar o estado emocional, porque muitas mulheres são hipertensas por estresse excessivo. Sim. Agora, como manter estável? Escolha um profissional especializado no assunto. Perfeito.
Próxima pergunta é enviada pela Rafaela. Estou no climatério, mas queria ser mãe novamente. É possível? Se sim, o que devo fazer? Bom, Rafaela, quando você sugere a palavra climatério, você está me dando um espaço de tempo que vai de 5 anos antes da menopausa a 5 anos depois da menopausa. É como a adolescência, que vai dos 10 aos 19, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Há controvérsias, né? Tem gente que tem 30 anos e se acha adolescente. Hoje você chama de jovens idosos. Né? Quer dizer, na verdade, você está demorando para amadurecer. Tem casais hoje com 24, 26 anos que são completamente imaturos, não querem sair da casa dos pais, não querem dirigir, não querem... Quer nada. Mas voltando a Rafaela. Rafaela. Se ela me diz que está no climatério, é sinal de que ela está nessa fase. Muito provavelmente ela já fez a sua última menstruação. Então ela já está em menopausa, naqueles 5 anos pós-menopausa. A chance de engravidar de forma natural, você viu pelo gráfico, é menos do que 2%. É muito pequena. É muito pequena. E não é conveniente engravidar, como a gente comentou, por acaso. Então o que ela deveria fazer? Procurar um médico ginecologista que pode simplesmente medir hormônios estimuladores de folículos, FSH, hormônio luteinizante, LH, prolactina, hormônio feminino, e pode fazer um ultrassom especializado chamado avaliação de resíduo ovulatório ou vivência ovulatória. Quer dizer, ele vai perceber quantos óvulos férteis ainda tem. E se tem. E se tem. E tem uma estrutura hoje recente que chama hormônio antimileriano, que é um processo que não é tão disponível, os convênios ainda não autorizam para alguns convênios, mas permite ver a reserva folicular. Então, se eu tenho... Bem específico, não, doutor? É bem específico. Ele me diz assim, FSH alto, LH alto, reserva folicular baixa, a chance de engravidar é muito pequena. Nesse caso, é conveniente discutir a possibilidade ou de doação de óvulos, que seria o ideal, ou de fertilização assistida com indução do óvulo que vai ser estimulado, que é muito arriscado porque a chance de você ter um óvulo inadequado é grande. Não significa que vai engravidar, sim, pode engravidar, mas a chance de aborto é bastante alta. Tudo isso tem que ser discutido. Muito discutido. Porque se é uma mulher que está saudável, com filhos, parceria, marido, tudo ok, um novo investimento desse tipo é de grande risco. Que é um investimento não só financeiro, é um investimento de energia, de vida, relação do casal ou dela com ela mesma. É muito comum você ver mulheres num segundo relacionamento. Quer dizer, encontrar um parceiro novo, talvez mais jovem, que não tenha filhos. E muitas mulheres querem oferecer a esse novo parceiro que estão envolvidas afetivamente um filho como se fosse uma prova definitiva do seu envolvimento. É muito raro você ver isso com o mesmo parceiro do primeiro filho. Então, quando uma mulher pretende engravidar, talvez não seja o caso do Rafael, mas está num outro momento de vida. Mas isso tem que ser pesado, sem dúvida, porque é um investimento realmente de risco. Próxima pergunta é enviada pela Débora. Por quanto tempo o óvulo pode ficar congelado? Tenho 36 anos, mas quero esperar pelo menos 7 anos para engravidar. Bom, Débora, você está entrando num universo realmente bastante moderno. Os primeiros óvulos foram congelados na década de 60. Existem hoje trabalhos sugerindo que você pode mantê-los 20 anos, 30 anos congelados. Custa caro isso, doutor? Na verdade, o custo diminuiu muito, mas infelizmente ainda é alto. Existem hoje consórcios de mulheres que fazem isso não individualmente, mas fazem em grupo. Então, determinadas clínicas de reprodução fazem o congelamento individual do óvulo, mas em consórcio com outras mulheres que dividem os custos. Elas não se conhecem, a própria clínica faz a turma. Faz esse ajuste. Gente. Isso facilita o custo. Muito. Por outro lado, a decisão de colher o óvulo tem que ser, se possível, antes dos 35 anos. É o melhor momento para você colher óvulos para congelar. O processo de congelamento é muito interessante, mas hoje você tem uma técnica melhor, chamada vitrificação. É uma técnica que resolve com mais facilidade a fertilidade após o descongelamento. Então, discutir com o médico, porque os custos são diferentes. Colher óvulos depois dos 37 anos é um recurso útil, mas não é o ideal. Se você tem um projeto como o Débora está fazendo, o ideal é isso, 35, 36, eu colho óvulos e tento engravidar depois de 44 anos. O inconveniente é que muitas mulheres congelaram os óvulos, mas não protegem o útero.
porque eu preciso desse óvulo congelado, mas eu preciso ter um equipamento que me permita recebê-lo. Claro. Então eu tenho que proteger o útero para não ter miomas, para não ter endometriose, para não ter grandes cistos inflamatórios. Ser mãe é um projeto de vida da mulher, né? E hoje, possível de ser organizado. Eu posso fazer estudos genéticos para verificar doenças genéticas na família, eu posso fazer estudo de genoma para ver se aquela família tem maior risco de doenças familiares. E hoje a gente aprendeu que você tem que se preparar no seu bioma uterino, vaginal e hormonal. Isso que significa, por exemplo, se eu uso probióticos antes da gravidez, faço um ambiente de bioma uterino melhor, eu vou fazer uma placenta melhor. Que coisa. Eu vou prevenir asma nos bebês. Que coisa. Eu vou prevenir colites nos bebês. Eu vou prevenir depressão nos bebês. Olha, doutor... Então, esses estudos de genomas, e principalmente a gente sabe hoje que o útero e o bebê não é uma bolsa de líquido inerte e asséptica, não. Há bactérias que vivem ali em contato direto Muito com legal. o bebê. Então, uma mãe que faz esse preparo de um bioma intestinal e placentário melhor, tem chance de um bebê melhor. Guardar óvulos é útil, mas no caso, Débora, você tem que proteger o seu útero também. O que é melhor? Deixar de menstruar, talvez. Nós já discutimos que menstruar em excesso é ruim. Não há motivo, se você tem óvulos guardados, para continuar ovulando e menstruando. Você pode bloquear a sua menstruação, deixar que o útero repouse e só liberá-lo para a fecundação. Lógico, vai ser assistida, né? Sim. Praticamente 3 meses depois. Uma aula. Dr. Eliano Pellini é médico, ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. Telefone do Dr. Eliano Pellini, 11 5052 1409. 50... Diga. O que eu gostaria de dizer? Diga. Muitas mulheres nos procuram com projetos de fertilização in vitro com bebês de solteira. Em produção independente. Isso, mãe solo. Isso tem que ser visto com muito cuidado. Tem que ser visto com atenção, se possível, para que essa mulher conceba um bebê de um relacionado afetivo com o futuro filho e principalmente com ela na velhice. Porque a gente tem visto o contrário. Escolhe-se um genoma X e depois cria-se uma grande confusão porque o vínculo afetivo que se fez com aquele homem ou com aquele filho se perde. Tá. Podemos discutir isso com mais profundidade. Então, repetindo o telefone do Dr. Eliano Pellini é 11 5052 1409. E-mail do Dr. Eliano Pellini, secretaria@consultorio.med.br. Med, M-E-D, com D mudo. secretaria@consultorio.med.br. E no Instagram, o Dr. Eliano Pellini está como @Eliano Pellini. Eliano simples, não tem H, que me perguntaram outro dia, @Eliano Pellini. Pellini com 2 L's. Lini, @Eliano Pellini, tudo com I. Adorei o desfile, viu? Mas não estava maravilhoso? Incríveis. Nossa, aquele dourado. Não estava. Na hora que ela afastou as peças assim, parecia uma estrela de Hollywood. Não, Doutor Eliano estava aqui assistindo. Aquele vestido, você tem que avisar quem te convidou que você vai com ele. Porque senão tem um ataque. Cai para trás. A festa não acaba. Estava maravilhoso? Maravilhoso. Que bom, tá vendo? Uma opinião, um homem de bom gosto. Continua com bons olhos. Feliz Dia das Mães. Obrigado. Porque no também. fundo, Você quando a gente tem um também, filho, todos os dias são dias das mães e dia dos pais, Obrigado. né? Vai com Deus, doutor. Obrigado.